Pessoal, o blogueiro da Globo News está indignado porque tem muitos evangélicos agora que foram eleitos para o Conselho Tutelar. Qual a preocupação desse cara com os evangélicos? Qual o problema do conselheiro ser evangélico? Qual é o medo dessas pessoas? Por que eles fazem isso, né? Por que eles não querem evangélicos nos lugares? Vamos ver a fala absurda desse cara. Aí no final eu falo para vocês meu comentário. Agora, mais do que direita e esquerda, eu vejo também o embate entre o Estado laico e o Estado religioso. Porque a função do conselheiro... O conselheiro tutelar, ele é um auxiliar da escola pública. Né? A escola pública é o fórum onde você tem todo tipo de diagnóstico de problemas de infância e adolescência. E o parceiro das escolas públicas são os conselhos tutelares. É um trabalho fantástico. Só que é um trabalho de um Estado leigo. Você tem que levar ali as ações de um Estado laico. Você não tem que levar a sua fé. Então é isso que a gente tem que observar, porque aqui no Rio de Janeiro não foi entre conservadores só e progressistas, não, foi entre religiosos e quem defende o Estado laico. Então, essa é algo que a gente tem visto, né? A gente tem visto assim, a questão religiosa é uma questão que tem que ser debatida sem medo nesse país. As igrejas aqui no Rio de Janeiro, na eleição do Cláudio Castro, funcionaram como partidos políticos, de botar fiel para ir na rua pedir voto. O próprio Cláudio Castro admite isso. A Igreja Universal botou obreiro para bater em porta e pedir voto. Então, e é um medo, assim, de se tocar, de parecer preconceito contra uma determinada religião. Mas eu vejo no Conselho Tutelar, mais uma vez, essa tensão que é pouco debatida no país, de um extremismo religioso, né? Sem querer generalizar. Eu já estou falando não de Conselho Tutelar, mas eu vejo ali de pastores que pregam o evangelho do ódio, né? Enfim. Mas a Igreja Católica, historicamente, nesse país, também sempre se envolveu em assuntos. Nunca deu para dizer que o Brasil era um Estado, a República foi laica. Não foi. Só ver um monte de crucifixo que tem nas repartições públicas. Então, eles não querem evangélicos na política, não querem evangélicos nos conselhos, não querem evangélicos participando do debate público. Vem cá. Qual é esse medo de evangélico? Por que tanto medo? Qual o problema do conselheiro tutelar ser evangélico? Qual é a fixação? Se fosse da Umbanda, essas coisas, pode. Agora, ser evangélico, não. Por que avaliar a pessoa pela religião? Se pode ou não ocupar tal cargo por ter a religião X? Não entendi. Se fosse um umbandista, você falaria, não, tem muito umbandista? Como no conselho agora? Que coisa horrorosa, que fala preconceituosa. A sociedade tá assim porque muitos deixaram a sua fé de lado. Porque isso dá para provar. Muitas pessoas, hoje na sociedade atual, elas trocaram, né, a religião, a sua fé, para viver no mundo dos prazeres temporários. É isso que essas pessoas pregam, entendeu? Essas pessoas aí, que ficaram indignadas por ter muito evangélico, eles pregam isso. Ah, não, porque amanhã a gente pode morrer, então vamos fazer hoje, vamos viver como se não tivesse o amanhã. Por isso é que tantas crianças nascem sem ter uma fé, que é muito importante, gente, é muito importante, principalmente para criança. Crescer ouvindo sobre Deus, ouvindo sobre fé. É muito importante na formação do caráter. Ah, não, mas eles querem pregar o quê?
Eles querem pregar o quê? Pois que estão todos indignados. Ideologia de gênero, que a menina não nasce menina, que menino não nasce menino. E o evangélico, ele luta contra tudo isso. Por quê? Porque ele segue a Bíblia. Ele segue a Bíblia. Fala pra criança que ainda não entende nada sobre a vida, que menino não nasce menina, que menino não nasce menino. Agora, evangélico, ler a Bíblia, ensinar a palavra de Deus para as crianças, isso não pode. Isso é um atentado, meu Deus do céu, não pode. O que pode é o quê? Confundir a cabeça de uma criança e tirar a inocência de uma criança. Isso pode, né? Tratar uma criança como se já fosse uma adulta. Tirar a infância, a inocência das crianças. Quando eu vejo esse tipo de pessoa, como esse blogueiro, indignadas, eu vejo que a gente tá no caminho certo. E me dá aquele gás para continuar na luta, na batalha. E não desistir. Isso mostra que a gente tá no caminho certo. Se essas pessoas estão indignadas, se essas pessoas estão do jeito que estão, é porque a gente tá incomodando, estamos indo no caminho certo. E uma coisa pra você, eu não sou evangélica, eu sou católica, mas eu falo uma coisa pra você. Os cristãos vão continuar ocupando os espaços. Os evangélicos vão continuar ocupando cada vez mais espaços. E você vai ficar cada vez mais indignadinho. Porque isso é uma realidade, é um fato que já está acontecendo. Os evangélicos se espalhando cada vez mais. E você achar isso aterrorizante é de uma bizarrice sem tamanho.